Fala, missionários! Aqui estamos nós mais uma vez para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Ontem o tema foi bem interessante. Nós falamos sobre segurança máxima, né? Quem é a nossa segurança máxima? Quem é a nossa morada? Deus é a nossa morada. Se a gente precisar, Ele manda a sua SWAT espiritual, né? Para nos defender de qualquer problema que estivermos enfrentando. E em breve a gente vai estar na nossa casa, né, celestial, que nunca será invadida, nunca terá nenhum problema de violência, né? E o tema de hoje é o poder transformador do Senhor, baseado na história do nosso querido e amado Moisés. A história de Moisés se divide em 3 etapas. Primeira etapa é Moisés no Egito como príncipe. Segunda etapa, Moisés no deserto de Midian. E terceira etapa, Moisés levando o povo de Israel para a terra prometida. E cada etapa dessa é um período de 40 anos. Moisés viveu 120 anos. Então é 40, 40, 40, né? Um número bem bonito, um número bem especial para Deus, o número 12, né? Só que nesse caso, 12 vezes 10, esse número aí de anos de Moisés. E a gente vai começar lendo Êxodo capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, e no meio de uma sarça Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Então, Moisés, ele está finalizando aqui a segunda etapa da vida dele. A primeira etapa, vocês já conhecem, ela termina quando ele foge para o deserto de Midian por ter matado um egípcio que estava espancando um israelita. Então ele foge para salvar a sua vida, vai parar lá em Midian, conhece, né, a sua esposa Zípora e passa a morar ali com a família dela, né, com o seu pai, o Jetro, e tem 2 filhos com Zípora. E a vida dele muda totalmente, né? Agora ele não tem mais aquela vida de privilégios de um príncipe, né? Agora ele tem que desaprender tudo, tem que começar do zero, ter uma vida humilde, ter uma vida simples no campo, ser um pastor de ovelhas. E é isso que ele estava fazendo quando ele teve o seu encontro com Deus aos 80 anos de idade, no Monte Horebe, né? O Monte do Senhor. Grave essa expressão aí, ó. Monte do Senhor, que ela é importante, tá?
Horebe e Sinai é a mesma coisa na Bíblia, tá? E ele vê ali uma aparição de Deus, né? Ele vê algo assim sobrenatural na frente dele, uma sarça, né? Um arbusto, uma planta que tinha fogo nela, mas esse fogo não a queimava. Então ele achou aquilo muito extraordinário, impressionante, né? E ali naquele momento Deus fala com ele, né? Diz para ele tirar a sandália dos pés, que aquele lugar é santo. Por quê? Porque é um monte de Deus. Onde Deus está, tudo se torna santo. Então a gente deve ter reverência, né? Porque é um lugar consagrado, é um lugar do Senhor, né? Então Moisés de cara já recebe esse puxãozinho de orelha aí, né? Do próprio Deus, para que ele tenha reverência, porque Deus está ali naquele lugar. E onde Deus está, se torna santo, saiba disso, tá? Se Deus está aí na sua casa de missionários no Mato Grosso, esse lugar é santo, entendeu? Se Deus está no seu carro, esse carro é santo. Se Deus está no seu celular, esse celular é santo. Se Deus está no seu computador, esse computador é santo. Se Deus está no seu casamento, esse casamento, ele é de Deus e ele é santo. Onde Deus está, tudo muda, tudo fica diferente e passa a ser propriedade do Senhor. Se Deus está em um jovem missionário, então ele se torna um jovem santo. Se ele está em um rapaz ou uma moça, eles se tornam santos. Entendeu? Então, se Deus está em você, você passa a ser propriedade do Senhor e se torna santo também. Olha que bênção, né? E agora Deus dá o recado para Moisés e faz o chamado especial para Moisés. E diz para Moisés: Moisés, você vai para o Egito. Como assim para o Egito? O lugar que Moisés menos queria ir era para o Egito, porque tinha alguém querendo acabar com a vida dele lá. Mas aí Deus diz para ele: Moisés, aquele faraó lá já era, já foi. Então não tem problema, você vai voltar para o Egito, porque eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci e eu vou socorrer o meu povo. Você vai levar ele para uma terra maravilhosa que emana leite e mel. E você vai dizer para eles que quem está falando aqui com você é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essa expressão se repete muito aqui no capítulo 3, no capítulo 4, porque é importante. Quando você vê uma expressão se repetindo muito na Bíblia, significa que ela é importante. Então esses nomes aí são citados nesses capítulos. Deus está querendo dizer para o povo de Israel o seguinte: assim como eu estive com Abraão, com Isaac, com Jacó, eu vou estar com você também, meu povo. Só que Moisés realmente não quer voltar para o Egito. E ele dá algumas desculpas, né, para não ir para o Egito. Por exemplo, no verso 11 ele diz: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? E então Deus responde: eu serei contigo. Mas ele não para, né? E se me perguntarem quem te enviou, qual o seu nome, que lhe direi? E Deus responde: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou me enviou. Né?
Deus revela para Moisés o seu nome especial, né? Conhecido como tetragrama, tão especial que depois, lá na frente, Deus, os judeus, eles param de falar o nome de Deus por respeito, né? E eles esquecem a maneira certa de pronunciar o nome, né? Eles perdem a pronúncia certa do nome de Deus, esse nome especial de Deus, o Eu Sou, né? E mais lá na frente a gente vai ver Jesus, né, em João 8, ali naquela discussão ali com fariseus, né? Eles falando que o pai deles é Abraão e ele diz, né, antes de Abraão, eu sou. Então isso já dá uma ideia, né, de quem estava falando com Moisés. Quem é o eu sou? Captou? Entendeu? Top, né? É maravilhoso estudar a Bíblia, que a gente aprende coisas preciosas. É cada tesouro que a gente encontra, tesouro teológico, né? Pois é, mais uma objeção que Moisés faz, né, a Deus. Está no capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E então Deus diz para Abraão, Abraão, o que é que você tem na sua mão? Ele diz um bordão, em outras versões, né? Diz uma vara. E ele dá uma ordem para Moisés. Moisés, joga essa vara no chão. E a vara se torna uma serpente. Você já esteve em contato com alguma cobra, alguma serpente? Uma vez eu tive. Eu fui a um passeio aqui no Amazonas com algumas pessoas e lá nesse passeio era um restaurante flutuante